Olá pessoal, tá no ar mais um Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e estou com minha colega de bancada, Natasha Vogel. Olá, Elo. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico especialista em psiquiatria, Dr. Werley Pérez, né? Que vai conversar conosco um pouco sobre essas mentes criminosas que têm surgido aí no cenário, crimes cometidos aqui em Mato Grosso, recente, para dar um panorama do que é isso do ponto de vista da psiquiatria. Seja bem-vindo, doutor Werley. Obrigado, Natasha. Obrigado, Elo. Obrigado pelo convite de estar aqui. E agora pode, né? Agora pode. O Dr. Werley Pérez é médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduado em saúde pública e psiquiatria, áreas em que atua há 20 anos. Tem vasta experiência em saúde mental, já dirigiu o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, em Cuiabá, unidade onde atuou por 9 anos. É médico de saúde da família e comunidade na capital, onde já foi secretário de saúde. Também atua junto ao Serviço de Saúde Mental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Doutor, vamos começar então a nossa entrevista, né? A partir da sua vasta experiência aí, de mais de 20 anos nessa área de saúde mental, inclusive à frente do Hospital Adalto Botelho, né, que é a principal referência estadual nesse tipo de tratamento da saúde pública. Com base nisso, a gente gostaria de entender melhor o que leva uma pessoa a cometer crimes tão graves. Isso parte de distúrbios mentais? A gente tem que entender duas situações claras. Os transtornos de personalidades, eles estão presentes e são condições que são formadas desde a infância, onde a pessoa não consegue, ele começa a ficar disfuncional entre a cognição ou inteligência dele junto com o emocional. E um processo de referências ruins, como pais, mães, a forma como é criado, com traumas, pode moldar uma personalidade com traços patológicos, o que a gente chama de transtorno de personalidade. O que não necessariamente é um transtorno mental, como a esquizofrenia, como a depressão, que são coisas diferentes, tá? São distintas. A gente não pode confundir transtornos de humor, transtorno psicótico com transtorno de personalidade. Então, o transtorno de personalidade é uma alteração da percepção do indivíduo ao longo do tempo em relação às emoções, à vivência e o contexto onde ele vive culturalmente. Então, é algo que vai muito além de simples assim, para a pessoa cometer um crime bárbaro, ela provavelmente já tem sinais desde a infância ou adolescência de que há um comportamento diferente. Há um comportamento patológico. E isso é evidenciado até na escola. A forma como ela lida com os colegas, a forma como ela se percebe, né? A forma como ela lida com as regras, e isso já demonstra lá, desde a infância, traços. Apesar de que na psiquiatria a gente não faz diagnóstico de transtorno de personalidade abaixo de 18 anos, que entende que até 18 anos a pessoa está formando a sua personalidade. E existem vários fatores que podem colaborar para que uma pessoa cometa um crime bárbaro. Sim. Além do contexto. Da questão... Porque assim, você pode falar, mas tem muita gente que viveu com um monte de trauma e não comete crime. Uhum. Porque talvez ela teve, de alguma forma, freios. Freios que eu diria assim... O amparo da família, alguém observou, afeto. Eu sempre falo, onde passa afeto, dificilmente você vai ter transtorno de personalidades. Aonde passa afeto, aí, né? Tá? Aí eu sempre falo para os pais de alguns adolescentes que o que a gente precisa hoje em dia na vida das crianças e adolescentes não é presente, é presença. Sim. E nós precisamos de rotinas e limites. E é isso que molda a nossa personalidade e o nosso caráter. São limites e rotina. Uma pessoa que não tem rotina e não tem regras, ela vai ficar o quê?
ela corre risco muito grande de desenvolver alguma... Vai ficar ela vai, a deriva aí... no primeiro não, ou na primeira obstáculo que ela vai ter na vida, ela vai emperrar. Então tá, volta, eu tô falando, deu uma devaneada aí, né? Bem. Viajei um pouco Mas na já maionese. deixou um recado para as Já famílias. deu um recado aí que a gente tem que entender que é preciso ter um olhar diferenciado para quem está perto da gente. Né? Então, aí vai algumas dicas importantes, né? Você está falando de crimes bárbaros. E eles sempre existiram, tá? Ah, não é por conta da internet. Sempre existiram, tá? E eles podem ser influenciados até na forma como as notícias são veiculadas. Repare aí na situação do envenenamento. Repare que quando começou a divulgar, meio que houve um efeito cascata. Sim, vários lugares do país. Ou seja, você tem aquela mente que já está propícia àquilo, ela vê aquilo e já, como normalmente, às vezes, dependendo do perfil psicológico da pessoa, patológico, ela não tem freio, ela não consegue, ou ela não percebe, ou não quer perceber os limites. Ela não está preocupada com a lei. Ela simplesmente comete. Entendi. Então, podemos dizer então que a mente criminosa é uma mente doente? Pode-se dizer que há uma ligação direta entre transtornos mentais e a prática de crimes graves? É um traço de problema mental ou uma perversidade inata da pessoa? Essas são várias perguntas numa só. Vamos para a primeira parte, né? Não que a pessoa já nasça má, né? Isso até é um conceito filosófico, né? Não sei, não lembro bem se foi Rousseau, né? Mas assim, a sociedade, o meio que pode transformar essa pessoa. Então, essa condição de que ele já nasce agressivo, pode acontecer? Pode sim, se ele tiver algum trauma no lobo frontal, no cérebro. Porque o lobo frontal é onde ele consegue reconhecer a empatia, o afeto, a noção de limites. Então, aí vem uma coisa muito interessante quando você fala isso. Qual que é o maior índice de criminalidade? Qual a idade que tem maior índice de criminalidade? Vocês sabem? Não. É entre 15 e 29 anos. Nossa. Mas por quê? Por que é isso? Isso está relacionado diretamente ao desenvolvimento cerebral do ser humano. Vamos dar um exemplo. Qual é o maior índice de novo, eu gosto de pegar dados que é importante. Qual é o maior índice de acidente de carro entre as pessoas, em homem ou mulher? Homem. E qual que é a faixa etária? A mesma. 15 a 29 anos. Também. Qual a maior taxa de morte dentro do Brasil ou de uma sociedade? Também é nessa faixa. E quem? Homens. O que eles têm em comum? É a maturidade cerebral. Então, o homem... Que é uma maturidade física, ela não é só fisiológica. É uma maturidade fisiológica. Então, o homem demora mais a desenvolver o lobo frontal. Então, ele tende a ser mais impulsivo, a ser mais agressivo e não ter muita noção dos limites. Junto a isso, o que o homem tem de sobra entre 14 e 29 anos? Testosterona. Então, assim, e aí a gente tem uma sociedade machista onde o cara tem que ser o quê? O macho alfa, o que vai conquistar tudo, ele tem que ser o mais importante, o mais inteligente da manada. Juntando isso, a gente tem que aí junta isso outras coisas que pioram ainda mais ou dificultam ainda mais a ter essa noção de maturidade. O uso de substância psicoativa. Adivinha em que idade também o homem utiliza mais? Começa justamente na adolescência. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde vocês acham que tem mais gente presa? No presídio masculino ou feminino? Masculino. E a proporção, vocês sabem? É 1:10. E boa parte... E a população brasileira, ela é maior feminina. Entende, né? Que os fatores de riscos para o crime estão mais relacionados ao homem. Por quê? Justamente por questões fisiológicas, hormonais e também da forma como ele é criado.
da forma como ele é criado e da forma como ele vive. Então não dá para você também ignorar fatores fisiológicos. Então, voltando àquela pergunta, é possível alguém nascer mal? É. Se ele tiver alguma alteração neurológica no lobo frontal, ele perde essa noção e ele é agressivo desde o nascimento, desde bebê. Ele já é agressivo. Já demonstra agressividade. Mas isso acontece com frequência ou não, é bem raro? Isso é raro. Eu estou falando das exceções. Sim. Porque ela pode falar, eu posso falar que não é nato. E pode ser. Pode ser. E isso também pode ser adquirido? Pode. AVC. Derrame, quando tem um comprometimento do lobo frontal, pode acontecer isso. Trauma, TCE, que é o trauma crânioencefálico, é muito comum. Né? Inclusive foi um acidente desse que descobriu que o lobo frontal é o lobo que faz que gera e organiza digamos assim, a maleabilidade ou a flexibilidade ou a empatia humana. Entendeu? Então tem isso também. Então, respondendo a sua pergunta, são exceções, mas existem. Mas assim, a agressividade, e nem todo mundo, e é muito importante isso, nem todo mundo que tem transtorno de personalidade ele vai ser criminoso. Isso não é verdade. Uhum. Mas todas as pessoas que estão presas, a maioria delas, 90% tem transtorno de personalidade. Isso já são dados, isso eu não estou inventando, são dados estatísticos, tá? Uhum. Apesar do Brasil não investir muito nesse tipo de estudo, os Estados Unidos investem muito. Então, 90% das pessoas que estão presas, elas têm transtorno de personalidade. Qual que é o mais comum? Transtorno de personalidade antissocial, psicopatia. 30% da população carcerária é psicopata. E o senhor estava explicando, falando das características do psicopata, né? A questão da frieza, dessa falta de empatia, O senhor podia falar um pouco novamente sobre isso? É que as pessoas confundem, não. É que assim, pro leigo, antissocial psicopata é a mesma coisa. E não é. Todo psicopata, o psicopata é uma personalidade antissocial. Mas nem toda personalidade antissocial é um psicopata. Como assim, doutor? Porque assim, o antissocial, apesar dele ter essa característica de não ter afeto, não ter só se preocupar com ele, de ser impulsivo, de fazer tudo para ter vantagem, de cometer ilícitos, mas dependendo do grau de ansiedade que ele tiver, quanto maior o grau de ansiedade, menor a chance de se tornar um psicopata, ou seja, um criminoso contumaz. Sim. O psicopata, o que caracteriza, o que diferencia o psicopata do antissocial? O psicopata é um criminoso contumaz. Ele vai. Tanto é que não tem tratamento para psicopata. Não existe tratamento de psicopatia, nem remédio. Então ele sair do sistema prisional. Ele vai cometer de novo, é questão de tempo, porque ele é assim. O antissocial, de alguma forma, ele ainda consegue sobreviver nesse contexto sem não aparecer ainda nas páginas de jornais. É o cara que está dentro da empresa que toma o cargo do outro a todo custo. É o menino que na escola, na faculdade, que ele não faz nenhum trabalho, mas leva o louro. Né? São traços. Não estou falando que todo mundo faz isso, né? Uhum. Então são várias características. Mas o que é comum de tudo isso no psicopata é a falta de empatia. Simplesmente a frieza. A frieza. E sempre levando em consideração a sua vantagem e não pensando no outro. Hipótese alguma. Né? Eles não têm amor nem pela mãe, pelo pai. Na verdade, assim, eles entendem exatamente os conceitos de sociedade e de lei, mas eles ignoram. Para eles é indiferente. É indiferente. Eles simplesmente transgridem de forma natural. Não tem nenhuma assim, não esboça nenhuma nenhum sentimento, nenhuma reação. Assim. Nenhum sentimento. E tem prazer em falar daquilo que fez. É aí que a gente vai entrar nos últimos casos que ocorreram, e aí eu quero fazer um breve histórico aqui para fazer uma outra pergunta para o senhor. A gente teve esse caso chocante aí da mulher que tramou
a morte de uma gestante, uma adolescente, para poder conseguir tirar o bebê dela e aí forjar uma situação toda de que ela era mãe da criança e tal. Fez tudo aquilo. E também tivemos recentemente esse padrasto aí que orquestrou o assassinato da enteada, uma jovem de 16 anos, segundo a polícia, para atingir a mãe com quem ele tinha um relacionamento, né? E estava perdendo esse relacionamento. Nesse caso, vendo assim de fora, essas duas mentes são mentes criminosas doentias? E quais classificações aí o senhor consegue... Tudo bem que é um olhar, né? O senhor não está no caso e tal, mas assim... Fica muito difícil você... dar nomenclatura por não ter todo o histórico, por não saber a história clara dessas pessoas. Então, assim, o que caracteriza em alguém... Eu não vou falar de forma genérica, que talvez possa enquadrar nisso aí que você me perguntou. O que caracteriza uma pessoa que planeja de uma forma fria, avalia sua vítima, planeja para ter um resultado, isso é muito característico do psicopata. E se esse resultado ele tem como por trás um crime, vamos dar um exemplo, o estelionato. Alguém que vê uma vítima, percebe que ele tem uma grana grande, cria um enredo, coloca essa pessoa nesse enredo e rouba esse dinheiro e deixa a pessoa sem grana e arrebenta com a vida dessa pessoa, isso é um padrão de psicopatia. Entendi. Entendeu? Uhum. A mesma coisa, alguém que vê um indivíduo que olha para ele e fala, isso aqui tem algo que me interessa, seja uma vida, que seria uma criança, seja o que for, e planeja todo um enredo para atingir o objetivo, isso é um perfil de psicopatia. Isso é um perfil de psicopatia. Aí você tem que ver a história da pessoa. Como é que essa pessoa cresceu na adolescência? Como é que foi esse adolescente? Que crimes ou transgressões essa pessoa cometeu antes? E que tipo de crime? Cometeu estelionato? Fingiu ser outra pessoa? Então, há um padrão. Existe um padrão. Uhum. E normalmente, devido à frieza, normalmente o psicopata é um mentiroso quanto mais, tá? E mente tão bem que todo mundo acredita. Sim. Inclusive ele, vamos dar, mas ele ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso é importante. Ele não acredita. Ele não acredita, ele porque sabe. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe exatamente aonde ele quer chegar. Só que ele traz consigo, deixa um arrasto de mazela. Por isso que muitos estelionatários, quando eles saem do presídio, vai cometer o quê? Outro estelionato. Porque ou outro crime. Ele é um psicopata. Sim. Só que ele não tira a vida dá cabo da vida física, mas dá cabo da vida financeira. Então, entende? Então, o objeto é diferente. A lógica é a mesma, tá? A lógica é a mesma. Não necessariamente tem que matar, então, né? Alguém assim, sim. Imagine isso, a gente tá tendo muito estelionato amoroso, aonde por rede social a pessoa percebe um perfil de uma pessoa carente. Seja normalmente uma mulher, um homem que se separou, que é uma mulher que está viúva ou que se separou, e ele começa a perceber que ali é um potencial vítima. Ele vai pelo histórico do Instagram ou pelo histórico da rede social e eles têm um perfil de ser muito inteligentes, tá? Não tem inteligência abaixo da média. Normalmente eles são de mediano acima. Eles são inteligentes, psicopata. Eles percebem o perfil e só joga isca. E as pessoas caem e acreditam, tá? Eles conseguem colocar a pessoa no enredo dela. Usa de uma frieza, né? Não tem, frieza. Não, eles são tão frios que eles fingem sentimento. Uhum. Tanto é que tem um documentário muito interessante americano da década de 90 em que os psicólogos foram fazer entrevista com os psicopatas e eles perceberam o perfil dos psicólogos e eles acreditaram nos psicopatas e deram relatórios para eles saírem. De tanto que eles percebem. Perspicazes, né? Isso, eles percebem exatamente. E agem de forma fria. E calcula. Tá? Calcula. Mas é um risco. Quanto mais informação e inteligência tem um psicopata, maior o estrago que ele faz.
maior estrago que ele faz. O senhor tem um percentual de população no Brasil? Então, 1% da população mundial tem psicopatia. É um índice alto. Antissocial de 2%, viu? Psicopatia vai mais ou menos em torno de 1%. Tá? Então, isso reflete também... então, nem todos eles vão ser pegos, né? Sim. E nem todos eles, de alguma forma, também eles são contidos. Seja pelo aspecto religioso, seja pelo ambiente onde eles vivem. De alguma forma, eles também... aquele antissocial que não chegou a ser psicopata, entendeu? Eles se seguram. Depende também, assim, da criação, né, do ambiente. Na verdade, isso é moldado pelo ambiente mesmo, né? Fatores genéticos, existem pesquisas avançando, mas assim, não é algo que possa falar, isso é genético. Não mesmo, senão todo filho psicopata seria psicopata. Sim. E não é verdade. Bem maior. Não é verdade. Quais que são os principais fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver uma mente criminosa? São os fatores mais comuns o ambiente em que ele está, a relação como ele foi, como ele viveu, traumas de infância, abuso sexual, violência psicológica, violência doméstica, abandono. Isso efetivamente faz com que a pessoa, na ausência daquilo, ela começa a ter padrões para, digamos, compensar. E essa compensação pode vir de diversas formas, né? Então, ela pode desenvolver tanto a personalidade mais patológica, grave, como uma antissocial, mas ela pode desenvolver um quadro de transtorno de personalidade borderline. Fala um pouquinho do borderline pra gente. O border, normalmente, é um transtorno que acomete tanto homens quanto mulher. Qual a característica mais importante desse transtorno? O fato de, na adolescência ou na infância, serem vítimas de abuso sexual, de violência doméstica. E um outro critério importante é a tentativa de tirar a própria vida, né? Ou automutilação. E uma característica também muito forte deles, a impulsividade. São extremamente impulsivos. Em uma hora dessas comete um crime. Exato. Então, assim... eles têm uma dependência do parceiro ou da parceira. Seria o caso dos feminicidas? Não necessariamente, porque tem psicopata feminicida. Tem o transtorno de personalidade dependente, que é muito comum no feminicida, que é diferente do border. Na psicopatia, geralmente são mais planejados, não agem com impulso, diferente do border? O psicopata é alguém frio. Ele planeja tudo. Dificilmente ele age por impulso. Mas o fato de alguém planejar um determinado crime não quer dizer que ele é psicopata. Ele pode ser igual esse, um transtorno de personalidade dependente. A ausência daquela pessoa na vida dele leva a ele pensar numa situação que ele não quer perder de forma alguma. E aí ele cria situações e planeja situações para que aquela pessoa fique com ele. Inclusive até ele pode tirar a própria vida e tirar a vida da pessoa e tirar a própria vida. De alguma forma ele quis ter aquela vantagem. E aí eu quero abrir um parêntese, né? Uma entrevista recente do delegado que está cuidando desse caso, do padrasto que planejou a morte da enteada, né? O delegado, a partir do depoimento do acusado, conseguiu perceber que existia uma disputa entre ele e a adolescente dentro de casa, morando junto, pela mãe. Uma disputa assim, que ele estabeleceu na cabeça dele. Ele via a adolescente como um empecilho para o relacionamento dos dois. Como uma adversária. Então, em cima disso, o que é isso que você está me dando de cara? É uma característica do transtorno de personalidade dependente. Porque qualquer pessoa que aproxima dessa pessoa que ele se acha que é dona, que eu falei logo no começo, ele acha como alguém que está o quê? Que está o ameaçando. E aí ele age para ter essa pessoa, age de uma forma o quê? Agressiva. É que nem a Heloísa, né, de acordo com os depoimentos, né, que até o delegado falou, né, ele disse que ela não era a favor ao relacionamento, porque ela tinha um afeto maior com o ex-padrasto, com o qual a mãe conviveu 9 anos, né,
E ele citou até uma situação em que a mãe estava dormindo com a filha, ele foi de madrugada, chamou ela e teve um atrito aí com ela, dizendo que ele era o homem da casa, que ela era para ficar com ele e não com a filha. Então, assim, ele deixou bem claro que a filha era a adversária dele. Tanto é que ele planejou a morte da mãe e da menina, da Heloísa. Mas não cometeu a morte da mãe. Ele desistiu porque tinha aí uma possibilidade de reatar o relacionamento com a mãe. Você entendeu como a gente cai perfeitamente naquele perfil que eu disse? Uhum. Então, assim, uma mente de transtorno de personalidade pode cometer crime. E, igual eu te falei, 90% deles estão dentro do presídio. Agora, nem todo mundo é psicopata. Sim. Entendeu? Mas, doutor, como é que eu vou identificar uma pessoa desse perfil? Meninas que estão aí, moças, senhoras, rapazes, cuidado com aquela pessoa que te viu hoje e amanhã tá falando que te ama. Cuidado com essa pessoa que fala assim, não, você não precisa trabalhar mais que eu vou sustentar a casa. Normalmente, essa situação, eles agem assim, ele te dá algo que você quer, mas o que ele quer, na verdade, é te prender, aprisionar. né? Aprisionar. Tomar como posse, Tomar né? como posse. E isso é sorrateiro, é algo gradual. Então, outra coisa, a internet tá aí, gente. Pega o CPF. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Tem tutorial, inclusive, para as Entendeu? mulheres. Então, assim, e hoje nós vivemos num estado que eu acho que é o estado campeão em feminicídio. É o estado campeão em feminicídio. E nós temos que ensinar, e eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, isso é da família. Não é para levar para só a escola. A respeitar os limites das pessoas, em especial da mulher. Porque, como a mulher, ela é detentora da maternidade, graças a Deus, ela pode transformar a vida desse menino, mostrando para ele que tem que respeitar as mulheres. O problema é que se esse menino mora com um pai que desrespeita a mãe, mesmo que a mãe fale, ele vai seguir o pai. Pode seguir o pai. A orientação não é só os pais de menina, mas também como pais, né, de meninos que tem que ensinar. Mas eu tô falando isso, é pros meninos. Também. Em casa é pros meninos. Porque as meninas, elas... A natureza é tão boa que não forma na mulher esse perfil agressivo como é dos homens. Não que não exista mulher psicopata, existe sim. Tanto é que o caso aí parece que seja nisso. É justamente o que eu ia perguntar. Isso, exatamente. Então, assim, não é uma condição só masculina. Não é uma condição masculina. O que molda a personalidade é o contexto. Então, tanto como homens como mulheres podem desenvolver isso, né? E interessante porque como a mulher também, ela de uma certa forma é protegida ou não se dá tanta atenção pelas ações dela, porque acha que ela não é um potencial. Não vai ter capacidade, não vai conseguir. Mas dentro das grandes empresas, grandes corporações, a gente é perceptível esses perfis narcisistas e antissocial também feminino na mulher. Então, assim, não é uma condição só masculina, né? Mas é importante frisar que quem é a vítima, literalmente, da sociedade na balança é a mulher que tá sofrendo. E a gente tem que ter uma educação voltada, não só na escola, mas próprio dentro de casa, para orientar essas meninas e também orientar esses meninos e dar exemplo para esses meninos para que eles precisam respeitar as meninas. Eu, inclusive, né, queria até relembrar, né, que no caso da Heloísa, o Benedito, o mandante, né, do crime, o padrasto, ele ainda incluiu o filho junto, né? Então, assim, eu queria que o senhor também avaliasse, né, nessa questão. Ele levou o filho de 18, essa relação familiar. Ele, inclusive, chega em depoimento a jogar culpa no filho. E o filho ainda diz: é a segunda vez que o senhor me abandona. Então, vamos lá. Entenda uma coisa. É difícil falar desse caso concreto porque eu não conheço o contexto, mas de uma forma geral, o que caracteriza um narcisista, um psicopata, algo que chama, o que tem em comum deles? Um border e também
personalidade dependente, eles nunca assumem o quê? A responsabilidade. A responsabilidade sempre é do outro. Eu te matei porque você merecia. Eu te roubei porque você deixou. Eu te machuco porque você não fez aquilo que eu quis. Então, ele nunca vai assumir. Ele sempre vai ter, às vezes, quer culpabilizar a vítima. A vítima. Ele nunca é o culpado, Ele nunca é o culpado. E há um perfil disso. Né? Mas assim, na relação de poder, a relação de poder familiar, a relação do poder do pai sobre o filho é gigante. Da mãe sobre o filho é gigante. É algo que, mesmo ele sendo, mesmo nesse caso aí, não que isso exime de qualquer culpa. Né? Não. Mas eu estou falando que nesse contexto é possível é possível não. Nesse contexto, alguém pode ser induzido a cometer algo. O pai, inclusive, instigado. teria, né, mandado uma foto falando que queria cometer uma loucura, tirar a própria vida, ou cometer um homicídio, né? Entendeu aí que o perfil, assim, lembra do história que eu contei? Que quando o transtorno de personalidade dependente, ele até para não deixar a outra pessoa livre, ele... Faz um enredo exatamente, para aprisionar. Exatamente. E isso é muito comum. Ele sempre teve presente. A crueldade, essa forma de conduzir, esses crimes sempre teve muito presente. É porque hoje a gente tem acesso às informações. Sim. E as coisas são notificadas. Essa violência toda com a mulher sempre existiu. Hoje é que ele está sendo mais do que evidenciada porque está sendo visto. E isso precisa ser evidenciado para tornar público e aí tornar públicas as medidas que devem ser adotadas, né? Para evitar que isso vire essa avalanche, né? Então, assim, então, todo crime bárbaro, por trás dele, tem uma personalidade doentia. Tem umas semanas que a defesa da Nathalie alegou que ela sofreu estupro na infância e pediu substituição de pena por medida de segurança que seja compatível com saúde mental. E aí, né, eu queria, né, ver se esse trauma de infância, ele influencia o comportamento do criminoso. Existem diferença entre criminosos com transtornos mentais e aqueles sem esses transtornos. Não é o que eu passei, é como eu encaro aquilo que eu passei. Então, assim, nós temos centenas, milhares de mulheres e homens que foram estuprados. Eu diria pode chegar até milhões de homens e mulheres que já foram estuprados na infância e na adolescência. Milhares. Não justificou que eles se tornassem o quê? Criminosos. Isso não tem. Isso é uma alegação extremamente frágil, muito frágil, que não se sustenta em nenhuma literatura científica se sustenta. Estou falando da ciência, sim. Eu não sou jurista, tá? Sim, Eu sou da ciência, eu não sei como é que são os artigos, eu não sou jurista, mas na ciência não se justifica. Uma coisa é alguém em surto psicótico, que está fora de si, que normalmente não planeja, age de forma impulsiva e comete um crime. Mas esse daí calma. É diferente. Outra coisa é alguém que planeja tudo e comete um crime. Isso são coisas distintas. Mas é o mesmo crime? Mas são formas distintas de encarar, de comportamento. Uhum. Vamos dar um exemplo concreto. Vamos lá, dar um exemplo. Uma mãe que é usuária de droga, que está sob efeito de droga, está em estado puerperal, começa a ter delírio, pega a criança e afoga. Ok? É um crime. Mas existe um contexto em volta. Ela tem um transtorno mental, evoluiu com delírio, não foi medicada, cometeu o delito. Entendeu? Vamos dar outro exemplo. Uma pessoa que tem uma filha adotada que, de alguma forma, vou dar outro exemplo, mas um pouco melhor para entender. Alguém que tem uma enteada, que tem, que tem, sei lá, 5, 6 anos, e que começa a envenená-la até dar cabo a vida dela. Fato que já aconteceu aqui em Mato Grosso. Fato concreto. Estou falando fato concreto. São os mesmos crimes, não são? Sim. Mas são formas
bem distintas de executá-lo. Essa pessoa que eu falei, ela estava realmente doente e ela não tinha noção do que estava fazendo. A outra não, houve planejamento para executar. Então, assim, por isso que é importante a medicina forense. Eu não sou psiquiatra forense, só sou um estudioso e trabalhei muito tempo acompanhando pacientes dentro do Adalto Botelho e atendendo pacientes também em presídio, acompanho paciente em presídio. A gente sabe que existem pessoas lá doentes mentais que são psicóticos, são pessoas esquizofrênicas, que são pessoas dependentes químicos, que pode ter um transtorno de personalidade ou outro, mas eles não são, digamos assim, se eles não tivessem na condição das drogas, se eles estivessem bem tratados, talvez eles não iriam para o crime. Sim, não chegavam Muitas vezes eles são vítimas até do crime. Os criminosos utilizam como arma para usar como venda de droga, para levar droga, ou cometer um crime sabendo que ele tem um transtorno mental grave. Então, há casos e casos. Sim. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, acho que eu consegui responder. E aí, com relação a todo transtorno, todas as pessoas com transtorno de personalidade vão ser criminosas? Não. Mas 90% das pessoas que estão dentro dos presídios têm transtornos de personalidade. Qual deles aí tem que avaliar cada caso um caso. Esses 10% que não tem, são pessoas que são criminosos natos da perversidade da pessoa? Porque ou cai nessa não questão? Cai na questão de que tá embriagado de carro, comete um delito. Entendeu? Que você vê que a pessoa era normal, não tinha nenhum problema. Numa briga, de uma forma passional, ela perde o controle e agride a outra. Entendeu? Então, uma mãe que... Aí vem a história, né? Uma mãe que tem filhos e que o marido mexia com droga. Entra no presídio para levar o que o marido pediu. E é presa. Uhum. Né? Isso acontece também, pode acontecer com o homem? Pode acontecer com o homem. Então, estou dando exemplos que são comuns e que todo mundo vê, mas assim, esses 10% não tem transtorno de personalidade. É um crime. Pode ser um crime passional? Pode ser, num momento de briga dentro de um restaurante. Por besteira. Aí a pessoa vai e comete um crime. Né? Por isso que eu acho que andar armado não é boa, né? Porque pode ter o rompante, né? E outro detalhe, trânsito não é lugar de brigar não, gente. Você nunca sabe quem está do outro lado, tá? Sim. Fuja de briga de trânsito, é muito perigoso. Doutor, quais tratamentos ou intervenções podem ser eficazes aí para tentar corrigir, vamos dizer assim, essas mentes criminosas? O senhor já disse que para psicopatia não tem solução. Não tem solução. Mas se for uma outra questão... O border, terapia. Tudo é terapia, psicoterapia, tá? Analítica, não é TCC, que acho que não vai dar certo. Em alguns casos, dependendo se tiver alguma comorbidade, um quadro de depressão, ansiedade, um transtorno psicótico, aí você entra com medicação, que não é um transtorno de personalidade. Mas assim... Via de regra, o antissocial, o psicopata, não tem tratamento. E tem formas da sociedade observar e contribuir aí para tentar prevenir que casos desse tipo se tornem comuns? Olha só, existem testes psicológicos que eles apontam muito bem perfis de personalidades. Grandes empresas, eles fazem esses testes psicológicos, até para receber esses colaboradores, captação dos colaboradores. Uhum. E talvez, eu acredito que dentro do serviço público deveria também ter, tá? Não só o concurso em si, mas aí tem que ver legislação, né? Sim. Para ver se aquela pessoa, naquele cargo, ela pode exercer devido aos traços de personalidade. Mas isso aí é uma forma de discriminação. Dependendo do cargo, é um risco. Alguém num cargo. Imagine alguém que tem um transtorno antissocial. Num cargo de chefia. E com a arma na mão, gente. Sim. Né? O estrago é grande. Né? O estrago é muito grande. Então, e a minha preocupação é justamente... nós temos distorções na sociedade, algumas distorções, em que a gente vê apologia a criminoso e vê as pessoas se identificando com perfis patológicos e banalizando a violência. Não dá para banalizar a violência.
E até uma forma de não banalizar a violência, Natasha e Elô, é tomar cuidado como noticiar essa violência. Para que você não, ao invés de você estar prevenindo, você está às vezes instigando alguém a agir daquela mesma forma. Agora, falando do sistema de justiça, eu queria que o senhor explicasse, né, como o sistema ele leva em consideração a saúde mental ao lidar com criminosos, se existem avanços recentes na psiquiatria que ajudam a entender melhor essas mentes e possam, né, estar colaborando com né, nessa forma que o sistema lida. Bom, com relação à psiquiatria, estuda há muitos anos, há muitas dezenas de anos, até mais de 2 séculos, os perfis das pessoas que são privadas de liberdade. Né? Eles têm estudos, e muitas vezes equivocados, alguns estudos absurdos do século XVIII, XIX, mas assim, o que a gente percebe hoje, o governo federal, ele tem uma política, acho que não me engano, na PNASP, que é uma política específica para o sistema prisional, onde a ideia é dar a quem está lá dentro condições para que volte a ser ressocializado. Uhum. E nós temos um erro que é muito comum das pessoas que estão aqui fora, que não estão presas. Acha que quem está lá preso vai ficar muito tempo. A média de prisão no Brasil é 3 anos e meio, 4 anos. A maioria das pessoas não apodrece na prisão como todo mundo acha que apodrece. Então, as pessoas têm que entender que um sistema prisional eficaz, até para a condição de identificar algumas pessoas que realmente são doentes e dar a elas um tratamento digno, é uma forma de trazê-las de volta sem que precise voltar de novo. Aí vou te dizer, sabe qual é o maior índice de recaída ou de reincidência na cadeia? Adivinha qual perfil? Psicopata. Porque ele vai sair e vai cometer o crime. Cometer o crime de novo. Mas o senhor já disse que para esse não tem solução. Não tem solução, mais que é 30% do presídio. Então, 30% dentro do presídio tem perfil psicopata. O senhor acredita que para esses casos devia ter prisão perpétua? Isso é uma opinião minha, e eu falo isso há muito tempo. Sim. Desde que o mundo é mundo. Não até um pouco antes, pela avaliação que eu vejo. Eu sou contra a pena de morte. Totalmente contra a pena de morte. Eu acho que o fato de você julgar alguém a morte e ela foi inocente, isso deve ser um absurdo. Mas eu sou a favor da prisão perpétua no Brasil. Por quê? Mas aí tem que mudar a Constituição. Sim. Aí nós temos que ter homens e mulheres de coragem para que a gente possa mudar a Constituição. E eu acho que a gente precisa enfatizar na sociedade o impacto, mostrar a vida dentro dos presídios, sabe? Que você falando do crime não acha que não está adiantando. Mostra o que a pessoa tem medo. A pessoa não tem medo, às vezes, de matar, ela tem medo de ficar na cadeia. Sim. E se você cria uma prisão que é uma prisão perpétua, eu tenho certeza que até os psicopatas vão pensar bem antes de cometer um crime cabal. Então, a prisão perpétua seria um balizador. E demonstrar que no meu caso do feminicídio, parece que aumentou para 40 anos, né? Sim. Tá, mas aí você pode ter um abrandamento. Não sei como é que funciona, porque eu não sou jurista. Mas assim, a prisão perpétua, eu acho que o Brasil passou da hora de ter, tá? Eu acho que passou da hora de ter. Justamente para dar um norte para principalmente esses crimes bárbaros. Porque o que é muito comum na nossa sociedade, o que é muito visto, é que a sensação de que as pessoas não são punidas, tá? Sim. E isso é uma discussão que está muito em voga, né? A gente tem visto as autoridades cobrando leis mais duras e tal. Mas aí também vai para um embate com a questão da vida dentro do presídio. O senhor falou aí, né? Ninguém quer ser preso. Ótimo. Mas tem muita gente que está presa e está levando vida de rei. Que é uma discussão que se abre aqui em Mato Grosso, inclusive, né? Eu não sei. Existe um momento de combater isso agora, mas assim, infelizmente o sistema não é o que a gente gostaria que fosse. Gente, eu atendo dentro do presídio. Uhum. Não tem nada de rei ali, não. O que você vê de desespero no começo,
quando a pessoa entra e está perto de sair, eles entram em parafuso. Ali, o psicopata é bem diferente, mas os que têm ainda o empatia, os que têm empatia, ou que cometeu um crime que se arrependeu, eu diria que a maioria se arrepende. 30% 70% não gostaria de estar ali. Sim. Eu não gostaria, não queria e não faria de novo para estar lá. Né? Mas assim, e existem outros fatores que fazem com que a pessoa retorne. O uso de droga. Até a pessoa não quer ir, mas ele tem uma dependência química. E quando volta para o mesmo ambiente, não volta ressocializado, não trabalha, vai cometer o crime de novo, volta de novo para o presídio. Não necessariamente ele é psicopata. Sim. Tá? Então o próprio sistema, não o sistema prisional, o sistema da sociedade, ele colabora para que essa engrenagem não deixe de acontecer. Rode distorcida. Ela rode distorcida. E só existe duas formas de balizar uma sociedade, gente. Isso para mim é padrão. Dois quesitos essenciais e básicos para moldar qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Educação e afeto. Educação e afeto. Que podem, inclusive, conter pessoas com tudo. Transtornos Educação de personalidade. E afeto. Afeto é o que torna o ser humano é o afeto. Afetividade. Eu acho que são duas coisas que balizam uma sociedade, que torna ela mais tranquila. A educação de qualidade e afeto. O afeto pode ser na escola, na família, dentro do lar, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas isso é treino. É mesmo no ambiente de trabalho, né? Mas quando você começa na base, isso é replicado, né? Sim. Isso é replicado. E aí entra outras discussões, como os nossos educadores são desvalorizados, onde a gente precisa valorizar mais o professor, onde o professor ele não pode ser uma profissão, um bico. Ele tem que investir muito nesse profissional, mais do que em qualquer outro profissional, na minha opinião. É ele que estrutura, que molda a sociedade. Ah, mas tem inteligência artificial. Nada substitui o afeto, tá, gente? O senhor já me responde, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer na sequência, né? Como que a gente pode, a sociedade em si, combater esse estigma associado às pessoas com transtornos mentais, que são coisas diferentes, né? Os transtornos mentais, dos transtornos de personalidade. Mas o senhor está falando, o afeto dentro de casa, dentro da família, enfim, na construção da vida daquela pessoa, né? Mas de uma forma geral, a sociedade tem um olhar muito de preconceito mesmo, né? De deixar de lado aquelas pessoas que apresentam transtornos mentais. Existe uma forma de combater esse estigma? O que o senhor acha? Já está combatendo bastante. Hoje, assim, antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que ia no psiquiatra ou que ia no psicólogo. Hoje acho que as coisas estão melhorando muito sobre isso, né? Nós estamos falando mais sobre saúde mental. Inclusive, olha aqui, estamos falando sobre isso. Olha o avanço. Né? Uma metalinguagem. Então, é sobre isso. Então, isso aqui já demonstra que a gente avançou muito, né? Dentro desse contexto, desse falar de todos os problemas e daquilo que aflige a sociedade. Mas, assim, não há outra forma de transformar, melhorar a sociedade sobre isso. Não tem como. E, infelizmente, o mundo digital esfria muito isso. As relações humanas, né? A gente está tendo... As relações estão muito frágeis. Sim, líquidas. Não, nem líquidas. Voláteis, né? Sim. Voláteis, evaporam. Então, esse fortalecimento das relações, elas se dão... Inclusive, é interessante isso. No século XIX, foi feita uma pesquisa onde as pessoas que tinham mais conexão dentro de uma aldeia, elas adoeciam menos e viviam mais. De novo vou dizer, é a conexão humana, não virtual, é o afeto. É o afeto que nos sustenta, não tem jeito, é o afeto. Uma coisa importante que a gente não falou, mas está linkado, é a religiosidade. A religiosidade, ela é muito importante dentro da formação das pessoas, para que a religião ela ajuda a moldar caráter, ela ajuda também a segurar a não ímpetos. Isso é muito importante.
E dentro do sistema prisional existe as igrejas que de certa forma ajudam. Não pode falar que não ajuda, ajuda sim. Seja ela católica, evangélica, elas estão dentro dos presídios. E assim é aqui fora. É que às vezes a gente não presta atenção enquanto as instituições religiosas elas ajudam a sociedade. Não só filantropicamente falando do ponto de vista de dar alguma coisa, de ajudar em comer, não, mas da formação da personalidade da pessoa, caráter. do caráter, né? Então, Que inclusive voltando, e a gente, acho que 90% do Brasil é cristão, né? Não é cristão? Sim. A base da nossa formação religiosa é o cristianismo. E qual que é a base do cristianismo? Amar a Deus. O amor é o as pessoas. Exatamente. Gente, a gente cai no mesmo lugar. Você percebeu? A gente cai no mesmo lugar no afeto. Então, aproveitando, né, pra gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor deixasse um recado. Eu acho que, assim, principalmente aos pais, né? Já que o afeto começa dentro de casa, as famílias. Isso, né? Não necessariamente pais, mas a família em geral. Deixasse, assim, um recado, esse alerta, né? Muitos. Que atenção que as famílias têm que ter. O que está acontecendo muito hoje? O filho dá um probleminha que desde pequeno toma o celular, fica de canto, não dá uma orientação, é tudo muito raso, até adolescentes, né? Não tem conversa, não tem aquela troca, aquele momento em família. Então, se esses fatores, né, ambientais, sociais, né, ele contribui para esses quadros. Que eu acabei de dizer. Exatamente. As crianças estão muito ansiosas ultimamente. Muito ansiosas, porque é o tempo inteiro online, em tela, o tempo inteiro, multifunção. As crianças têm que ter um período de lúdico, de brincar com outras crianças, de não ficar no celular o tempo inteiro. A família tem que estar um momento de conversar, sentar e conversar fisicamente. Socializar. O fato de uma criança, um adolescente estar no quarto, não quer dizer que ele tá bem não, viu, gente? Ele tá sozinho, mas ele pode estar sendo vítima de quê? De violência online. Recentemente teve um caso muito interessante que eu tô acompanhando, né? Onde a menina teve um sequestro virtual. Ela está sequestrada psicologicamente por uma pessoa provavelmente adulta, se fingindo de menor, que estava induzindo ela a se matar. E estava em um quarto isolada. Os pais estavam tudo bem. É importante que os pais saibam o que os filhos estão fazendo dentro da internet. Sim. Então, o que eu falo, não é presente, é presença. Pais, familiares presentes na vida do menor, de uma criança, de um adolescente, é muito importante, porque não é só molda não só o caráter, a personalidade, mas em especial o afeto. Dá a ele a coragem de enfrentar os problemas que virão quando adulto, a coragem de participar da sociedade. Se ele crescer dentro de um isolamento, a tendência é que ele vai ter muitos problemas lá na vida adulta. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como uma família que tem uma estrutura relativamente estável de afeto ter pessoas díspares. Na verdade, é o contrário. Quanto mais estável emocionalmente uma família, melhor são os filhos. Mas isso aí tem a ver com o quê? Com a presença. Sim. Não é dar tudo, é estar presente. É simples assim. Sim. Né? Bom, assim nós chegamos ao final de mais uma entrevista. Eu queria agradecer a sua participação. Né, e dizer para os nossos a nossa audiência, né, para continuar seguindo as redes sociais do Lei Agora e acompanhar o programa no YouTube, no nosso canal do YouTube. Obrigado, Natasha, obrigado, Elô, pelo convite e estar aqui, falar sobre um pouco dos problemas da sociedade, né, porque agora pode, né? Agora pode. Obrigado a todos os internautas. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Até mais.